Olá, você que nos acompanha aqui pela rádio Banda B, você também está nos acompanhando por meio dos canais digitais aqui da Banda B. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Negócio que Deu Certo. Hoje nós estamos estreando aqui um novo formato, né, no podcast com imagem, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito intrigante, né, que são aí alguns túneis misteriosos que tem no subterrâneo da região central de Curitiba, né? Ali na região da Praça Tiradentes, da Catedral, no Largo da Ordem, Clube Concórdia, que hoje faz parte do conglomerado do Clube Curitibano, aqui na região das Mercês. E de onde apareceram esses túneis? Quem cavou, né? Com que finalidade? E para responder esses questionamentos, nós convidamos o jornalista André Rogal, que inclusive é autor do livro Túneis de Curitiba. Esse livro é de 2017, prefaciado inclusive pelo prefeito Rafael Greca, e hoje nós vamos debater um pouquinho aqui a respeito desses mistérios, né, na região central de Curitiba. Quem vai à Praça Tiradentes, você pode pisar, inclusive, né, num vitral ali, onde embaixo tem um túnel. André, seja muito bem-vindo à Banda B. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui no Negócio que Deu Certo, viu? Eu que agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar falando com vocês, estar falando com os milhares de ouvintes que a Banda B, aí, uma rádio tradicionalíssima que está agora, né, sempre atenta à modernidade, aos novos formatos, muito feliz em saber disso também. E estamos aí para falar sobre esses e outros trabalhos, e vai ser um prazer, e qualquer dúvida, estamos aqui para responder e tentar aguçar a curiosidade das pessoas, né? Muita gente não sabe, né? Tem muito morador de Curitiba que ainda não sabe da existência desses túneis, né, rapaz? Curitiba é uma cidade que, assim, a gente fala muito na história recente de Curitiba, né? Curitiba do ônibus, do urbanismo. Do Jaime Lerner para cá, né? Isso. Agora é uma cidade de mais de 3 séculos, né? Se você for colocar na lista das cidades mais antigas do Sul, Curitiba é mais antiga que Porto Alegre, que várias outras cidades tidas como históricas. Então fica aquela pergunta, cadê o passado de Curitiba, né? Onde que a gente vê o passado de Curitiba? E os túneis eu acho muito interessante por isso, né? Porque eles remetem ao passado velho da cidade e num tom lendário. E isso sempre me chamou a atenção, né? E existem, como a gente vai conversar daqui a pouco, várias categorias de túneis, né? Eu, pessoalmente, gosto de explicar e de estudar mais os túneis das Mercês, porque é onde a gente encontra esse lado mais antigo da cidade, e outras situações também que no fim das contas a lenda vira uma só, né? Túneis de Curitiba, daí tem gente que vai falar que é tudo a mesma coisa, que estão todos interligados, né? Mas era uma lenda que eu lembro que isso foi 2011, mais de 10 anos atrás, eu era adolescente ainda, né? Eu andava pelo Largo da Ordem, ali o pessoal da rua ali, aqui tem tudo secreto, tal, não sei o quê. E na época foi me chamando a atenção até eu pesquisar com seriedade e chegar nesse resultado, né? Tá certo. Agora, os túneis mais antigos de Curitiba, eles datam de que época? Olha, os túneis das Mercês, inclusive a gente tem fotos aqui no livro, né? Eles podem remeter ali ao século XVIII, né? Talvez ao século, já tem registros deles na própria Revolução Federalista, no século XIX, né? Então, a data de construção deles é desconhecida. O que se sabe é que é uma construção colonial, né? Analisando as fotos que foram feitas, o material, o estilo de construção é uma construção colonial. Que tipo de construção dessa época a gente tem em Curitiba? A Casa Romário Martins, né? Ou seja, é muito antigo. Ali os túneis das Mercês, eles remetem a um passado que coloca até em dúvida se antes mesmo da fundação de Curitiba não acabou tendo alguém ali, entendeu? Porque eles têm uma característica meio hispânica de construção, né? E o Paraná foi espanhol por muito tempo também, né? Sim. Então existem várias dúvidas nesse sentido. E vamos só para o ouvinte se situar, né? Que quem está nos assistindo também se situar. Onde exatamente ficam os túneis das Mercês? Bom,
os túneis das Mercês, deixa eu traçar o raciocínio aqui. A gente sabe, dentro dessa investigação, que eles teriam ali pelo menos 4 entradas, né? E um saguão principal. Ou seja, você tem uma sala central que ramifica para saídas. Eles são interligados, então. Vamos dizer que eu, na minha pesquisa, o que eu consegui chegar foi que eles teriam mais ou menos um formato de X, né? Uma sala central e as ramificações saindo para lados distintos. Ele ficaria ali na altura ali no topo da rua Jacarezinho e imediações, né? Você tem ali, por exemplo, o Bosque Gutierrez, que a gente coloca como uma das saídas. A gente tem ali as imediações de uma delegacia, não vou saber qual que é. O terceiro distrito, né? Ali passa até um córrego de rio ali. Sim. Teria ali nas imediações também. Nós teríamos também perto O terceiro distrito ele fica ali na rua Solimões. Exatamente. Né? Tem até uma parte ali que é fechada, né? Que é um bosquezinho fechado. Isso. Ali, né? A gente coloca que poderia ser por ali. Tem também a possibilidade de ter, né? Na verdade, essas fotos que a gente tem aqui, elas foram tiradas numa casinha que ficava perto de uma das rádios ali, né? Tem ali uma das rádios quando você passa a rotatória da Jacarezinho, né? Você vira à esquerda ali, você tem uma das rádios e ali tem uma casinha que é onde a molecada da época, anos 70 isso, né? Que foram feitas as fotos da época, né? Inclusive quem fez as fotos é um professor aposentado da Federal, Kei Maguire, né? Professor bem respeitado, e ele, quando era moleque, fez essas fotos, né? Inclusive, posso contar depois a história dessas fotos, e eu acho que elas materializam a lenda, né? Hoje em dia, a principal materialidade da lenda é por meio dessas fotos, né? E esses túneis aqui das Mercês, eles são extensos? Qual a extensão deles? Olha, não sei se eu sou tão bom assim de estimativa, né? Mas considerando que eles têm uma sala central e percorriam algumas quadras ali das Mercês, não sei se chega não sei se vai chegar a quilômetro, mas vamos dizer que alguns 500 metros ali para cada lado ele poderia ter, porque ele não tinha o intuito de percorrer a cidade, era algo mais como uma saída estratégica, né? Você poderia ter um mirante ali e algumas regiões para você se esconder. E esses túneis, eles são a lenda, né? É importante a gente dizer que a lenda remete eles aos padres jesuítas, né? Por que eu digo a lenda remete ele? Porque as pessoas, inclusive um funcionário do Colégio Guido Straub, que tem aqui aqui na Jacarezinho mesmo, né? Ele é uma das testemunhas oculares, ele entrava lá, eu já entrevistei ele apareceu em outras reportagens de TV, dando entrevista também, e ele fala, não, na época a gente falava que eram os túneis dos jesuítas, né? Então, assim, a gente pode afirmar que foram eles que fizeram? Oficialmente não dá, né? A história ela não trabalha assim. Porque a gente não tem registros oficiais dos jesuítas em Curitiba, né? Ou algo que dê um nexo causal direto ali dos túneis serem feitos por eles. Mas é muito interessante porque a arquitetura deles, o estilo de construção deles, remete a um conhecimento que estes padres tinham na época. E outra construção que é muito semelhante... Né? E eles são revestidos? Como é que é, hein? Então, aí que eu ia entrar nessa parte das características deles, né? Que eu estive recentemente na Argentina e os jesuítas lá fizeram na Manzana de las Luces, né? Que é um complexo jesuíta mesmo que existe na Argentina, e lá existem túneis, as pessoas entram, não é uma lenda, né? Por tempos foi uma lenda. Hoje em dia, inclusive, quando eu fui lá, estava passando por uma reforma, os pedreiros trabalhando na estrutura, na iluminação, e eles tinham um formato de abóbada, né? Similar a esse aqui. Exatamente. Ele não era com o mesmo tipo de tijolo, né? Aqui em Curitiba, você até pode procurar aqui as fotos deles. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês, né? Aqui, ó. Aqui você pode, né, até se quiser mostrar para a câmera depois. Mas aqui, você... Vamos ver se quem está nos assistindo pode, pelo YouTube, né, pode enxergar aí essas imagens dos túneis, né? É uma coisa bem arcaica mesmo, né?
e alguns aqui parecem aqueles antigos fornos de pão, inclusive, né? Exatamente. E eles eram grandes, né? Assim, um humano caberia confortavelmente Em ali pé. dentro. Poderia se movimentar. E lá na Argentina já é entendido que os jesuítas fizeram esse tipo de construção. Agora, com qual objetivo eles teriam feito esses túneis? Então, só para finalizar o raciocínio, quem tirou essas fotos foi o Kei Maguire, que na época ele era um piá, né? Um curioso, morava ali na região, fotografou, mas ele é um professor de arquitetura muito respeitado. E ele falou o seguinte: esse tipo de construção ela é muito comum nas regiões do Rio da Prata, que é justamente onde fica ali Uruguai, Argentina e tal. Sim. Ele, com o olhar dele de profissional, anos depois, conseguiu entender que parecia ser uma construção de estilo hispânico ali, né? E lá na Argentina a gente tem esses túneis que já não são lenda. Outros fatores também mostram que, né, os jesuítas passaram por aqui perto da região da Serra do Mar, né? Então não existe oficialmente história de que eles estiveram aqui, mas na minha opinião, não é nenhum absurdo pensar que eles pudessem estar em Curitiba, até porque Curitiba, ela bem no princípiozinho dela, ouvia o boato de que poderia ter ouro aqui, houve mineração em Curitiba, né? Então não é um absurdo você pensar que muito antigamente, com o intuito de procurar ouro, de ter uma construção que você pudesse até se resguardar na hora de guardar esse material ou prevenir que fosse roubado, saqueado, você fizesse uma construção estratégica, né? E aí a gente entra na tua pergunta, qual que é a finalidade deles, né? É muito difícil precisar uma finalidade deles. O que a gente sabe é que esse tipo de construção ele não é feito para fins de moradia, de coisas banais. Ou de lazer, né? Não. É para se esconder alguém ou esconder algo. Fugir de alguém ou fugir de algo, né? E os padres jesuítas foram perseguidos no Brasil, foram expulsos daqui, né? E em Paranaguá, é importante a gente falar que lá eles estiveram e a gente consegue encontrar algumas semelhanças, né, de estilo ali, né? Tá certo. Então, esses são os túneis seriam os túneis mais antigos de Curitiba. Os túneis das Mercês. Coloniais, né? E aí depois a gente vai para os túneis ali da região do São Francisco. Seria isso? Olha, na verdade, como que essa lenda chega no São Francisco, né? Hoje em dia o Mercês não é tão distante assim do São Francisco, né? Sim. A gente de carro em 5 minutos chega de um bairro para o outro, até menos às vezes. Na época era uma distância considerável. Só que no boca a boca vai falando, tem túneis, eles chegam até a antiga igreja, porque aquela igreja que não foi concluída no São Francisco, né, as ruínas de São Francisco, também sempre levantou muito mistério, né? Nossa, para que fizeram isso? Eu acho que os túneis de lá chegam aqui, entendeu? É uma coisa assim que o boca a boca foi ganhando força de que teriam vários túneis no centro também. Mas não há relação, né? O que a gente sabe é que ali a região do Largo da Ordem, ela é muito íngreme, né? São morros ali, né? Sim. E muitas construções ali, tem até a casa dos poloneses ali, né? Uma associação cultural ali, ela tem um porão. Mas esse tipo de porão, ele não chegava nem a ser algo para esconder alguma coisa. Era justamente para a estrutura se manter e não apodrecer o piso. Você tinha que ter uma área de respiro, né? Então, vários daqueles prédios ali, até o próprio Museu Paranaense tem, o Clube Concórdia tem. É normal que eles tenham um buraco, uma área ali embaixo, né? Aí foram ligando uma coisa a outra no boca a boca de que o centro seria cheio de túneis, né? Mas não é bem por aí. Mas tem alguns túneis ali na região do Largo da Ordem? Então, o que eu coloco aqui no livro é que eu não acredito que sejam túneis, né? Seriam realmente... esses tipo bunkers ali. Exatamente, esses tipo bunkers. A finalidade deles você pode discutir. Era para se esconder, era realmente uma manobra arquitetônica para o edifício não desabar, né? Que eu acredito que a maioria dos casos, por isso que eu falo que eu não sou o tipo de pesquisador que tento confirmar a lenda, né? A gente faz uma investigação imparcial. Mais fria. Exatamente. Até porque para o nosso nome ser respeitado tem que ser dessa forma, né? E uma das questões que sempre levantam é do Clube Concórdia, né? Isso.
Que hoje pertence ao clube curitibano, né? Mas era um clube de alemães e italianos ali. Ali era de alemães, Isso. especificamente. E daí próximo teria a Sociedade Garibaldi. Garibaldi, isso. Os italianos. E eu tô te dando todo esse histórico, porque isso 10 anos atrás, hoje já nem tanto, porque existem pesquisas, tal, né? As coisas foram sendo explicadas aos poucos. Acreditava-se que era algo da Segunda Guerra Mundial, que ligava o Clube Concórdia à Sociedade Garibaldi, por causa dessas relações de Segunda Guerra, italiano, alemão, eles estão tudo ligados, eles precisam fugir. Só que o que o pessoal falou do Clube Concórdia, logo que o Clube Curitibano assumiu, né? Uhum. Eu peguei ali bem quando eu fiz esse livro, eles estavam bem ali na transição, né? Fizeram uma grande reforma no Clube Concórdia e tal, e no meio dessa reforma eu conversei com uma das historiadoras do clube, e eu falei, olha, esse subterrâneo de que data que ele é? Ele, olha, o que a gente sabe, isso é opinião da historiadora, né? O que a gente afirma é que essa construção, ela é da primeira fundação do clube. E a primeira fundação do clube, ela é muito anterior à Primeira Guerra Mundial. Puxa, lá do século XIX, então. Exato, final do século XIX, né? Então, como é que a gente vai falar que é algo feito para a Segunda Guerra Mundial? E eu posso estar falando besteira aqui, porque às vezes a gente estuda as coisas e acaba esquecendo, mas, salvo engano, foi o próprio Atlético Paranaense que administrou o Clube Concórdia no período da Segunda Guerra Mundial, né? Ficou sob a administração do Atlético ali, né? Conferir essa informação, né? E em relação ali, o que dizem ali, que tem na região da Praça Tiradentes, na Catedral ali, na Catedral Basílica, o que nós temos ali? São túneis, são crateras, são buracos? Sim, na verdade, é isso que eu te falei logo quando a gente abriu a entrevista. A gente conhece pouco o passado velho de Curitiba. E pouco mais de 10 anos atrás, eu lembro bem do que você está falando, houve uma investigação arqueológica ali na Praça Tiradentes, que eles até construíram aquela parte que você pode chegar e ver ali. Sim. E descobriram várias particularidades ali, né? Não só de túneis, mas da Curitiba antiga. Porque vamos lembrar que ali o Paço da Liberdade era o Mercadão, o mercado municipal de Curitiba era ali. Os tropeiros, né, tem gente que fala que tropeiro nem passou por Curitiba, né, passou só por Ponta Grossa, mas é mentira. Curitiba era uma cidade totalmente interligada a essa cultura. Sim. E você tinha muitas coisas ali que remetem a essas construções antigas. E foi surpreendente, porque a gente viu que a Praça Tiradentes não era daquele jeito. E no começo do século XX, virada do século XIX, Revolução Federalista passa pelo Paraná, mata o Barão de Serra Azul, eliminam a história antiga de Curitiba e a Praça Tiradentes foi desfigurada. Se você pegar uma foto dela, ela era muito diferente. Aí vai ser lá Cândido de Abreu, outros prefeitos aí ligados à República, eles vão destruir vários casarões coloniais que existiam na Praça Tiradentes, todos muito parecidos ali com a Casa Romário Martins. Então foi surpreendente na época, que foram registros arqueológicos dessa Curitiba velha. E não é de se duvidar que tinham túneis ali, numa região de mercado, né? Vai que alguém quer armazéns, ou mesmo esconder alguma mercadoria, entendeu? A gente não pode dizer a origem, mas o que a gente pode afirmar é que foi uma investigação muito importante da época para trazer um pouco desse passado pouco conhecido de Curitiba, né? Tá certo. Agora, vamos falar aqui um pouquinho da Curitiba também, né, que as pessoas não conhecem. Falaram, inclusive, só voltando aqui um pouquinho aos túneis ainda, claro. Falaram que, inclusive, tem túnel ali que sai da Catedral Basílica. Isso é verdade ou não? Na verdade, acharam um poço ali, né? Um poço? É um poço. E parece que ele é até meio próximo do altar, né? Algumas coisas acabamos esquecendo. Que foi da época dessa investigação que a gente comentou, né? Isso. Mas não tem interligação com nenhuma ramificação ali para sair em outro lugar, nada disso. Não, é um poço. O que foi achado de concreto ali é um poço, né? Porque também era outra igreja que tinha ali. Não era essa que a gente conhece, né? Era outra catedral, né? E para quem está nos ouvindo, nos assistindo, tem algum esquema de visitação aqui nesses túneis hoje ou não?
Não, de forma alguma, né? São lacrados. Já era, né? O bairro Mercedes, ele modernizou muito rápido, né? Era ali distante, era quase que uma fazenda, e de anos 70, 80, hoje é um dos mais modernos de Curitiba, com os maiores prédios, é quase que uma extensão do Batel, então a urbanização ali já não tem qualquer possibilidade. Eu, na minha opinião, um lugar que passava a vibe, né, dos túneis de Curitiba ali era o Bosque Gutierrez, que sempre foi um bosque não muito prestigiado, aquela coisa escura, né? Era ali terreno do João Gutierrez que entrava nos túneis, né? Não era a família dele frequentou, inclusive tem história aqui, né? E é aquela coisa, né? Mata fechada, coisa escura, misterioso, as pedras, as fontes de água passando ali. Passa um pouco a vibe, né? Na época que eu escrevi o livro, eu gostava de lá. E as fotos, né? Eu recomendo muito que vejam as fotos do professor Kei Maguire, que está nesse livro, porque elas são... Eu gosto muito delas, que elas, assim, mostram que a lenda não é só conversa, né? E foi uma pessoa muito séria que as produziu, né? Puxa vida, rapaz, esses espaços poderiam ter sido preservados, né, para exploração de turismo e tudo mais. Você não concorda comigo? Assim, né? Mas a gente tem que lembrar o contexto da época, né? Curitiba, isso aqui demorou, parece que não, mas isso aqui demorou para as pessoas falarem com, vamos dizer assim, com mais seriedade sobre os túneis de Curitiba. Teve época que era piada, né? Isso aí é ridículo, né? Isso aí é... Porque demorou para o professor Kei Maguire postar as fotos dele. Na época foi a Gazeta do Povo que divulgou, e como ele é um cara da Universidade Federal, ele é bem respeitado, ali quando viram falaram, opa, tem algo de verdade não aqui. Não é só conversa de pescador, né? Mas vamos lembrar que, como eu falei, que o Mercedes começou a ser modernizado, o Mercedes Vista Alegre, toda essa região aqui, ninguém ia deixar de fazer uma obra, de construir um prédio por causa de túneis de Curitiba. Né? Sim, não. O poder imobiliário falou muito mais alto, né? E sempre vai falar, infelizmente. Então, né? Infelizmente. Rapaz, você falou, só fazendo um parênteses aqui, você falou aqui dessa região aqui, de ser toda uma fazenda, né? Eu conversei, aliás, sempre converso com o seu Ivo. O seu Ivo, ele nasceu na chácara da tia dele, que é aqui onde é a Banda B. E ele me disse que o avô dele, que era proprietário de muitas terras nessa região, ele trocava lotes aqui por barril de cachaça. Né? Aqueles tonéis de 200 litros que vinha no barril de carvalho, né? Ele trocava áreas aqui, terrenos, por barril de carvalho. Hoje... Pesquise o valor do imóvel aqui, né? Hoje, você pensar nisso, é uma coisa insana, né? Mas naquela época era no escambo, né? Você não tinha o dinheiro, mas você tinha o terreno, e daí você ia lá, trocava com o dono de um armazém aqui atrás do cemitério municipal. Dá uma levantadinha no seu microfone para a gente ter isso. Muito bem. Agora, além desse livro aqui, você é de 2017, né, prefaciado pelo prefeito Rafael Greca, Túneis de Curitiba, você escreveu um outro sobre um lado obscuro também de Curitiba, né, que é a zona ali da região, melhor dizendo, da Cruz Machado, né, que inclusive meu amigo Zé Domingos, né, jornalista das antigas aqui de Curitiba, ele chama aquela zona ali de zona oleosa da cidade, né? Foi por bastante tempo, né? E aí, o que esse livro fala pra gente? Por favor, André. Eu não o trouxe aqui, né? Porque ele está esgotado, né? Ele é um livro hoje que ele é vendido por encomenda na internet. Mas eu lancei ele no ano seguinte, 2018, e eu sempre gostei muito desse lado B da noite, né? Porque eu saía com os meus amigos, eu tinha amigos mais velhos, tal, que me chamavam para sair com eles, e eu gostava muito de filmes também, tipo Taxi Driver, Perdidos na Noite, essa coisa do lado B me chamava atenção. E Cruz Machado se falava muito em Cruz Machado, né? Piadinha, né? Fulano vai terminar a noite na Cruz Machado e tal. Eu falei, nossa, mas ninguém nunca parou para escrever sobre isso, né? Esses dias eu estava até vendo que o Silvio da Abreu, autor de novelas da Globo, escreveu livro sobre Boca do Lixo, né? Existe lá de São Paulo, né? Que seria a região equivalente.
Você vê que lá em Nova York as pessoas falam da Times Square, do tempo que é no submundo também. Até Japão, existem diversas produções sobre o lado B das cidades. Isso é comum às grandes cidades. E Curitiba sempre se falou com medo, né? Ah, não, porque fala de zona, eu vou ficar longe disso. Uma sociedade mais puritana, né? Eu falei, nossa, isso é uma bobagem, porque isso faz parte da cultura, né? E aí, como é que foi a sua pesquisa para você chegar? Você frequentou as noites e madrugadas da Cruz Machado? Teve que comer a costela do Gato Preto? Isso eu nunca fiz a trabalho, né? Fiz a diversão, né? Espetinho do Valdo, X-Picanha. Isso eu fiz por diversão e peguei essa minha experiência de vivência e fui atrás de algumas pessoas para entrevistar, né? Pessoas que nunca deram entrevista antes, pessoas que nunca fizeram parte de coluna social, que Curitiba teve uma época, né, da boemia de Curitiba, nos 50, ali, que existiam os figurões, né, da alta classe, que ia as boates e tal, né, da Marrocos, né. Eu falei, não, eu vou falar do lado B mesmo, né. Vou falar das pessoas que ninguém fala. A Marrocos ficava na Praça Zacarias, é isso? Praça Zacarias. Isso, né? Então. E aí tinha a Casa da Utília, no Parolim, nessa época ainda, né? Exatamente. Esse lado B de Curitiba, ele era no Parolim e foi sendo trazido para Cruz Machado. Foi migrando, né? Para Cruz Machado. Falei com... Quer dizer, fez o processo inverso, né? Em vez de se afastar do centro, ele veio para o centro, Sim. né? Falei aí com um dos proprietários, que foi um dos grandes donos das casas noturnas ali, apesar de ter vários sócios. Falei com o garçom, com as meninas, é claro. Falei também de como esse tipo de divertimento está meio acabando, né? É uma coisa que ficou mais lá atrás. Hoje em dia o pessoal procura isso de outras maneiras, né? E o que de interessante você relata nesse livro, André? Olha, o que eu acho que é interessante desse livro é que as pessoas que vivem, que trabalham nesse negócio, elas o encaram como um negócio, como qualquer outro, né? Business. Falava-se muito, né? Ah, tal político é o dono da Cruz Machado, né? No fim das contas, todo mundo sabe de quem a gente fala, né? Tinha um político que todo mundo falava que era dele e tal. Mas, na verdade, não. Você vê que existem outras pessoas que são... que vivem disso, que sustentam suas famílias com isso, que empregam com isso. Muita gente que só sabe viver disso, que desde de piá o primeiro emprego do cara foi de garçom do Gato Preto, até hoje ele trabalha na noite, entendeu? Então, eu acho que é muito legal trazer o lado humano, né, por trás dessa vida, né? Conte uma história bacana do livro aí. A história que todo mundo gosta de ouvir é do Julio Iglesias, né, que ele estava ali no Hotel Bourbon, meio perdido ali, e desceu e viu que tinha um movimentinho ali. O cantor famoso Julio Iglesias. Espanhol, né? Espanhol. Ele veio fazer um show em Curitiba. Parece que ele tinha uma relação boa com a cidade. Tinha até uma mulher que ele conhecia, né? Que ele se relacionava. Ele mesmo afirma isso, né? E ele foi no Gato Preto, curtiu um pouco, né? E sozinho? Saiu a pé? Sozinho ali, foi. Diz que arrumou até uma pequena confusão, né? Essa história não é inédita do meu livro, né? Existiam outras matérias, mas aí a gente pesquisei, fui lá, juntei elas e dei o desfecho, né? Inclusive depois o próprio Julio Iglesias confirmou. E eles, mas dê mais detalhes pra gente, né? Como é que foi isso? Ele estava hospedado no Bourbon, né? Estava entediado, viu ali um movimentinho ali nas quadras seguintes, decidiu ver o que era, quis tomar um ar. Desceu sozinho, sem segurança, sem nada. Não, foi sozinho. Foi como um cidadão comum lá. Acho que... quando ele chegou, foi reconhecido ali ou ninguém reconheceu ele? Ele disse que ele pediu para cantar uma música e aí os caras acharam que era mentira, né? Que era um sósia, alguma coisa assim. E não deixaram ele cantar? E ele teve um estresse lá, né? E ele saiu meio bravo. O dia que o Julio Iglesias foi barrado no Gato Preto, então. Para você ver, na noite... Você é só mais um, né? E tem personagens ali muito mais importantes no contexto na hierarquia local, né? E aí, deixaram ele cantar e ficou bravo. E daí voltou pro hotel, né? Foi uma coisa que foi meio relâmpago, assim, né? Não durou muito tempo. Não durou muito tempo. Então, ele chegou e queria cantar. E outra coisa, né? Vários artistas passaram pela Cruz Machado, né? Contratados para
para fazer show nas casas noturnas, cantores sertanejos, né? Nos áureos tempos, né? A Gretchen sempre estava fazendo show ali, né? Com certeza. A Gretchen era a figura carimbada ali. Então, e diz que no final do show ela levava a calcinha dela, é verdade isso ou não? Ah, isso eu não vou saber confirmar, né? Mas não só... Mas tanto a Gretchen quanto... Por exemplo, eu tive a oportunidade de entregar esse livro para o Sérgio Reis também, né? Sérgio Reis também, claro que lembra da Cruz Machado. Então, é isso que é o legal, né? Para você ver, a gente deixa de valorizar algumas histórias por causa do moralismo besta, né? Mas o lado B, o underground, faz parte das cidades, é o falso moralismo de algumas pessoas, né? Porque tinha gente que frequentava à noite ali a Cruz Machado, no dia seguinte esposava de bom moralista, né? De puritano. Ah, sim. Até hoje, né? Frequenta outras coisas e... Mas nos conte mais uma outra história dessa aí, tipo Julio Iglesias. Dessa tipo Julio Iglesias? Tem mais uma outra história bacana no livro ou não? Olha, de história, de caso isolado, eu gosto muito da história do Aldo, né? Que foi ali a... Do Aldo, que é dono das boates ali, né? Eu gosto muito do Aldo, né? Eu tive a história que eu conheci o Aldo, foi muito engraçada, né? Na produção desse livro, né? Eu queria falar com ele, ninguém me dava o endereço dele e tal, e falaram, é ali na rua tal. Só que o prédio não tem estacionamento. Eu falei, vou perguntar para esses mensalistas aqui, né? Peguei a rua e fui estacionamento por estacionamento, e um dos donos falou, não, ele realmente estaciona aqui, a casa dele é ali. Bati lá, falei, o senhor Aldo mora aqui e tal. E mora, ele desceu. Falei, sou jornalista, tô escrevendo da Cruz Machado e tal. E ele falou, tá bom, eu tô indo no médico. Se quiser ir no médico comigo, eu vou te contando. Entrei no carro dele, fomos conversando. Durante o meio esperando a consulta, ele foi conversando comigo e tal. E depois me deixou ali no meio do caminho. Os bastidores do livro são engraçados também. É né? mesmo? E ele te contou alguma história assim que rendeu o livro ou não? Ah, sim, né? Eu acho que se não fosse essa conversa com ele, o livro ia ficar totalmente capenga, né? Sem dar muito spoiler aqui, mas qual a história bacana assim que o Aldo te contou? História bacana? Putz, eu não sei se nesse... Eu acho melhor ler, né? Porque o que ele falou ali não sei se vai dar pra... Mas a história de vida dele é legal. Ele falou que ele era pedreiro, né? Que ele trabalhava com construção civil e, na época, a construção civil dava muito dinheiro, né? Quando você terminava uma obra grande. Parece que ele fez lá o piso de um prédio, andar inteiro e tal, e pegou a botezinha ali no Parolim, né? Acho que era Marrom Glacê o nome. E daí disso ele foi montando as coisas dele na Cruz Machado, né? Claro que ele teve muitos sócios, né? Não fez tudo sozinho, né? Mas a história dele por si só é muito interessante. Tem um filme que se chama Bug Nights, né? Com Mark Wahlberg e tal. É um filme dos anos 90, e ele mostra esse lado das pessoas que vivem com o lado B, como elas tocam a vida. E para elas aquilo não é algo estranho, é como se você estivesse tocando um negócio qualquer. E o Aldo, essas outras figuras que eu conheci, elas me passaram exatamente a mesma sensação desse filme, assim, né? Isso eu achei muito legal. Tá certo. O seu livro, você falou que está com a edição esgotada, o Cruz Machado. Estava com a edição esgotada desde o mês passado, é possível comprar ele online, né? Online. Você procura lá meu nome, André Rogal, André Cruz Machado no Google, aí você já vai achar ele. Foi lançado por uma editora aqui, tradicional, e agora está... A editora minha, de um colega, na verdade, a gente fez o trabalho independente, é o mesmo livro, né? Agora com os comentários que eu coloquei ali, uma nova edição, que você encomenda pelo Clube dos Autores e recebe na sua casa. Tá certo. Agora você está trabalhando num outro projeto, é isso? Isso, estou trabalhando num novo projeto. Eu me graduei em Direito, né? Eu acho que esse é o projeto mais ambicioso que eu já fiz. Tenho carinho por tudo que eu já escrevi. Mas esse é o tema mais denso, vamos dizer assim. E você vai falar do quê? Sobre Curitiba também ou não? Sobre Curitiba também. Eu me graduei em Direito e decidi estudar as leis antigas de Curitiba, né? Porque aí a gente volta nessa questão dos túneis aqui. Como que uma cidade de mais de 3 séculos não tem passado, né? A gente não consegue enxergar o passado de Curitiba e nem nas conversas com as pessoas, né?
Você vê o gaúcho, por exemplo, ele tem aquela sensação de ser um povo antigo, de ser um povo histórico. Eu pensei, nossa, mas o Curitiba ela tem mais idade E assim, dá a impressão que o pessoal ia apagando com apagador a história, né? Porque não queriam isso deixar... que esse livro fala. É. Exatamente, mas termine Então, porque veja, vamos pegar aqui, fazer um recorte nessa história, vamos voltar ao final do século XIX, vamos pegar a história do Silvio Ildefonso, o Barão do Cerro Azul. Livro, essencial. Né? Então, o Barão do Cerro Azul. Rapaz, ele foi o herói da cidade, né? Claro. Um homem à frente do tempo dele, ele impediu que os federalistas invadissem Curitiba, né? Ele trouxe... o primeiro telefone de Curitiba foi dele. Pioneiro. Né? Pioneiro. Uma pessoa de espírito grande. Né? De espírito grande, à frente do tempo dele, muito à frente do tempo dele. Né? Exportava erva mate, visitava as feiras na Europa, nos Estados Unidos. Era um cara internacional. Trouxe o progresso para Curitiba, fundou a Impressora Paranaense. Né? E aí, por aí a gente podia muito mais para frente. Mas, quando ele fundou a Associação Comercial do Paraná, né? Clube Curitibano. E foi ele que começou a vaquinha, vamos dizer assim, para construir a Catedral Basílica Metropolitana. E aí, quando ele salva Curitiba de um ataque, ele é acusado covardemente por Vicente Machado de traição. E aí, Vicente Machado liga para Floriano Peixoto e os caras sequestram, prendem o Barão aqui e mais alguns amigos, né, que participaram dessa vaquinha, vamos dizer assim, para impedir que os federalistas invadissem a cidade. São levados aqui para a estrada de Curitiba-Paranaguá, estrada de trem, de ferro, né? E ali são executados. Quilômetro 41, né, se não me engano. Quilômetro 41, com pretexto que iam levá-los para o Rio de Janeiro. Traidores, né? Que seriam traidores, né? Rapaz, então, e aí a história do Barão do Cerro Azul ficou proibida de ser falada em escolas, né? Por décadas. Né? Então, o meu livro, ele tem tudo a ver com isso que você falou. Se chama Era Uma Vez em Curitiba, né? Um estudo sobre as leis de Curitiba sob a perspectiva do direito penal do inimigo. Quem que era esse inimigo de Curitiba, né? O que a gente sabe é que Curitiba ela foi fundada por pessoas que viriam a ser os tropeiros, né? Os pioneiros de Curitiba, né? E a gente remete o tropeirismo hoje a Ponta Grossa, Lapa, Castro, e como se essas pessoas não tivessem passado por Curitiba, como se as tropas não passassem por aqui, mas não só passavam, como foi uma cidade fundada sobre essa cultura, né? Sim. Só que houve o interesse no decorrer dos anos, né? Isso, um medo que existia, um medo geopolítico de que Curitiba se aproximasse mais do sul, porque vamos lembrar o seguinte, o sul do Brasil foi ocupado Curitiba abaixo e não Curitiba acima. Foram os paranaenses que fundaram as cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sim. E não o contrário, como que é o que o senso comum pensa, né? Então, de todo esse processo, desde o tempo do Império, até principalmente na época da Primeira República, a Curitiba era uma região de tensão, né? O processo de independência da província foi tenso. Sim. Né? O que acontece? São pessoas que povoam Curitiba, têm uma relação comercial com o Sul, têm relações familiares com todo o Sul do Brasil, e o que o governo federal vai pensar? Pô, temos que colocar um freio ali. Senão a gente vai ter um novo Uruguai aqui, né? Pode ser que a gente tenha um novo Uruguai. Sim. E a evolução das leis em Curitiba, que é o que eu mostro nesse livro, mostra que tanto por meio da cultura, né, principalmente dessa cultura que a gente acha e diz que é a cultura gaúcha, mas é tão paranaense quanto gaúcha, ela foi reprimida. Por isso que a gente vê Curitiba como uma cidade que não tem nada a ver com os gaúchos, né? Que é uma cidade que ela é cosmopolita, ela não tem passado histórico com o sul do Brasil, né? Então eu vou desmistificando essas questões no meu livro por meio de um estudo das leis, e isso se intensifica muito após a emancipação política do Paraná. A gente lê os decretos
dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores, sempre reprimindo a cultura sulista, e o ápice disso é a morte do Barão do Cerro Azul, né? Que foi uma coisa muito covarde, e vamos colocar o próprio Cerco da Lapa também, né? Eu te digo, minha experiência de ensino médio é que a gente escuta que os paranaenses eram totalmente contrários aos gaúchos, totalmente ligados a Floriano Peixoto, e era muito mais diverso. Tinha gente que gostava do Floriano Peixoto e tinha gente que queria que o Gumersindo ganhasse a guerra. Né? Era muito mais plural do que dizem. O paranaense ele não é 100% ligado à República, como querem fazer parecer que era, né? Eram parentes das famílias do Rio Grande do Sul. Os livros de história, principalmente do ensino médio, tratam Gumersindo Saraiva como se ele fosse um vilão. Né? Um bandido. Né? E não era um idealista. Gaúcho Maragato é o inimigo da civilização. E ele era um idealista. Né? Ele tinha um ideal, né? da federação. E aí... Inclusive o Barão morre porque ele teria recebido o Gumersindo num jantar, né? Sim. Há um filme, O Preço da Paz, que eu acho que é um filme muito corajoso, né? E assim, esse filme, O Preço da Paz, eu indico, né? Eu assisti já... Erson Capri faz o Barão, isso, né? E o Lima Duarte e o Gumersindo. Isso. E tem a Júlia Gunn também, que é a Baronesa Coca. Vários né? autores bem respeitados bem respeitados, né? Camila Pitanga. Celton Mello. E aí, o filme desmistifica essa história, né? Sim, o filme é muito corajoso. Foi inspiração para esse livro, né? Exatamente. Aliás, tem algumas coisas assim... Tem outro documentário do Silvio Bach, né? A Guerra dos Pelados. Sim, do Contestado. Silvio Bach fala muito do Contestado. Do Contestado e da Guerra do Paraguai também. E o Silvio Bach, o que foi o Contestado, né? Quem eram os caboclos do Contestado? Sim. É descendente dos curitibanos. Exatamente. Eliminaram da história. Né? E a própria Guerra do Paraguai, né? Duque de Caxias, o patrono do exército, né? Na verdade, eles... foram lá e fizeram uma atrocidade contra o povo paraguaio, eliminaram 70% dos homens do Paraguai. Então, às vezes, é importante a gente sair desse ensino do banco de escola, porque ali eles ensinam aquela ideologia que... Né? Eu falo com alguns amigos do Preço da Paz, eles vêm e comentam, mas eles erraram na cor do lenço dos maragatos e dos pica-paus. Eu falei, amigo, você não está prestando atenção no essencial. Se não fosse um filme como esse, talvez até hoje a gente estaria tratando o Barão do Cerro Azul como uma figura bandido. Marginal. Tem que ter uns como traidor, assim como o Vicente Machado pensou que ele fosse, né? Agora, Vicente Machado tinha outros interesses por trás, né? Eu não entro nessa questão do Vicente Machado, sinceramente eu não estudei a fundo para te afirmar alguma coisa, mas a minha opinião pessoal é que não foi só o Vicente Machado, foram grupos que tinham interesse a se ligar mais à República e para fazer uma moral ali, entregaram o Barão, né? Exatamente. Mas... vai ser lançado, né? Importante falar, vai ser lançado nos próximos meses, entre setembro e novembro desse ano. Estamos preparando um evento bem legal aí, vai ser editado por uma editora importante jurídica aí. Opa, manda o convite que a gente vai lá no lançamento, vamos divulgar aqui. André Rogal, a gente chegou ao final aqui desse nosso bate-papo, né, sobre que começamos lá nos túneis de Curitiba, passamos pela Cruz Machado, né, e terminamos falando do Barão do Cerro Azul e de outras figuras de vultos paranaenses, né, que fizeram parte dessa história e foram importantes, determinantes para que tivéssemos uma Curitiba que nós temos hoje, um Paraná que nós temos hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter estado aqui num negócio que deu certo para a gente bater esse papo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esses temas que, como você falou, andam à margem da oficialidade, né? Esse é o meu prazer, né? É provocar, não é receber aplauso. E você ter a oportunidade de trazer esses temas num veículo como a Banda B é um prazer. Tá certo, então. Muito obrigado para você que está em casa nos ouvindo, para você que vai nos assistir depois no canal do YouTube. Muito obrigado. Esteja sempre conosco. Uma boa tarde a todos.